Flamengo campeão da Libertadores, me obsession, e também campeão brasileiro. Flamengo tetra da Libertadores é o que mais tem. O Flamengo N é campeão brasileiro, o que mais tem, tirando os fax lá que a CBF deu. E você vai entender nesse vídeo a ida para o Intercontinental, não pode chamar de Mundial, é Intercontinental. E o que o Flamengo está fazendo, como está se preparando de verdade para não dar o vexame que o Botafogo deu no ano passado, quando chegou já praticamente do avião, já foi direto pro estádio jogar. Agora pra você nesse vídeo, vamos que vamos! Futebol Raiz é aqui nos Antenados da Jogada. Torcemos sem parar! Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp e você está no canal dos Antenados na Jogada, que torcemos sem parar. A torcida deu certo, olha só que belezinha aqui, ó. La Copa Libertadores obsession. Ela vai voltar pro lugar dela, Flamengo ganhou. Infelizmente não tem a taça miniatura do brasileiro aqui, infelizmente nem tanto, porque aquela taça é feia pra chuchu, né? Eu gostava daquela antiga, até 2009, 2010, aquela era bonita. E que beleza aqui, ó, meu santuáriozinho aqui em homenagem ao Guts, com os dois times que ganharam pela última vez, as duas, né? Libertadores e o Brasileiro, os dois campeonatos mais importantes aí da temporada do futebol brasileiro. Tirando o Mundial, Intercontinentais, que a gente vai falar agora que é importante também, antenado. É importante também até para mostrar para o mundo a real capacidade do nosso futebol, como evoluiu, e evoluiu sim, muito taticamente, como eu venho falando. Vou repetir minimamente aqui, só para você ficar ciente. Nesse vídeo a gente vai comparar com o Botafogo, né? Botafogo ano passado que passou aquele perrengue, foi perrengue mesmo, quando tomou de 3-0 do Pachuca, sem ver a cor da bola. A gente vai tentar entender aqui e comparar com o Flamengo para mostrar que a situação do Flamengo é bem mais tranquila, ou mais tranquila, em relação ao do Botafogo no passado. Últimos jogos, quando partiu e quando chegou no Catar. Tempo até a estreia de cada um. Horas de voo, você vai saber, é direto, não é? Fuso horário, quantas horas são a mais do que aqui o horário de Brasília? Tempo para o corpo se adaptar, uma estimativa média aí, que a gente vai trazer informação, inclusive, do Google. Importância das taças separadas. Isso aqui é fundamental, como eu falei, é muito importante. Aí o Saul, eu vi o Saul dizendo, é injusto, não sei o quê. Eu já falei isso no vídeo anterior, gente. É injusto pela situação que a Conmebol se colocou. Você pode olhar o vídeo, faço toda a explicação direitinha. Não tem justiça quando os times que não são os mais fortes jogam entre eles. Isso aí não é injustiça. O europeu é o mais forte, o campeão da Europa é o mais forte. Então, ok ele entrar no final. Se beneficia, sim. Se beneficia também por ser mais perto, né? O Catar, sempre no Catar, nos Emirados Árabes, naquela área lá, por causa da grana, na Arábia Saudita, porque são os países que bancam a FIFA, então a FIFA, que não é boba nem nada, né? Vai aceitar sempre que seja lá. E, bom, para os europeus é mais perto, realmente. Eles vão para jogar um jogo. Os brasileiros e o pessoal do outro resto do mundo, principalmente aqui, os sul-americanos, tem que jogar 3 jogos e muito escalonado ali no final de temporada, né? Como aconteceu com o Botafogo, é isso que a gente vai trazer aqui nesse vídeo. Então, muito bem, vamos aqui começar lembrando que somos a mídia independente mais imparcial do Brasil. Eu admiti recentemente o meu time, mas isso não me faz menos imparcial. A gente foca mais no que é mais importante, principalmente no momento. E, claro, o Flamengo dá muita audiência. O Flamengo, além de ser meu time, tá na crista da onda. Então não tem como. Se o Flamengo não estivesse ganhando, não estivesse lá no meio da tabela, certamente eu faria conteúdo sobre outras coisas, né? Óbvio, mas que bom que é o Flamengo. E eu gosto do Botafogo também. Bom, vamos lá. Quanto tempo de voo? Tá? Vamos começar com isso aqui. São entre 14 a 15 horas de voo direto. Lembrando que tanto o Botafogo quanto o Flamengo esse ano vão fretar um avião. Ano passado o Botafogo até deu uma polêmica, né? Porque fretou um avião de um time de futebol americano e o avião não era o que esperavam, era menos confortável, os jogadores reclamaram, enfim. E são 6 horas de fuso horário. Não sei qual avião que o Flamengo vai fretar dessa vez, né? Se vai ser algum avião diferente, provavelmente um avião diferente do padrão que, claro, ele freta aqui no continente sul-americano. 6 horas de fuso horário, tá? 6 horas de fuso. Vamos trazer aqui informação, então. Olha só, até aqui, ó. Olha na tela pra você aí, ó.
Até aqui foi muito parecido. O Botafogo jogou a final da Libertadores no dia 30 e não no dia 29, contra o Atlético Mineiro, jogador expulso, né, desde o começo, que foi o Gregory, foi campeão. Aí depois o Botafogo jogou fora de casa, aí que tá a diferença. O Botafogo ganhou do Internacional, ainda assim ganhou, mas precisava de mais pontos para ser campeão. Só a vitória naquele jogo não bastava. Então o Botafogo precisou também ganhar. Eu acho que nem até com um empate, até com a derrota, não sei que o Palmeiras tinha perdido, né, no último jogo pro Fluminense. Agora, se o Botafogo tivesse sido campeão contra o Inter, provavelmente teria feito o que o Flamengo fez, né? Só que não, o Botafogo jogou contra o São Paulo no dia 8, e aí teve que viajar imediatamente, saiu do estádio e foi direto para o aeroporto. Basicamente isso. E, cara, olha que bizarro. O Botafogo saiu por volta de 11 horas da noite do dia 8 e chegou lá, já com o fuso horário, chegou lá próximo das 8 horas, porque são 14, 15 horas de voo e ainda tem o fuso horário. Ou seja, é quase 24 horas depois no fuso horário do Brasil. Tendo partido direto, como eu falei, do jogo que foi campeão brasileiro, dia 8 contra o São Paulo, ou seja, sem folga. E você vai entender a situação do Flamengo como é muito mais tranquila. Ou seja, teve apenas o dia 10 inteiro para descansar e tentar se readaptar. Lembrando aqui, o Botafogo não teve folga aqui, ele treinou lá ainda, né? Foi um treino leve, mas ainda teve um treino, uma atividade nesse dia 10, o jogo foi no dia 11. O Botafogo chegou a menos ou a cerca de 48 horas antes da estreia contra o Pachuca, por isso que não viu a cor da bola, né? Agora vamos ver aqui o caso do Flamengo, mas primeiro, o que é jet lag? Que provavelmente você já ouviu falar. O jet lag é uma expressão aqui, ó, na verdade é uma alteração temporária do ciclo de sono que ocorre quando uma pessoa atravessa vários fusos horários, desregulando seu relógio biológico. Os principais efeitos do jet lag são fadiga, mal-estar, sonolência excessiva durante o dia, dificuldade de concentração, irritabilidade, distúrbios gastrointestinais e dificuldade para dormir no novo horário local, insônia. Eu acrescentaria aqui, além dessa informação que procede, não só a questão do fuso horário, não dessa mudança de local, eu diria também que é a questão do próprio avião, jet, né, jato. Tem tudo isso de você dormir, não estar dormindo, tem o desconforto do avião, é desconfortável. Por mais que você vá de primeira classe, coisa que os jogadores do Flamengo não vão, porque não tem, sei lá, quantos jogadores vão? 30? Não tem 30 assentos de primeira classe, né? Eles vão no máximo deitados ali uma fileira para cada um, que já é alguma coisa, né? Mas assim, é desconfortável, não é como uma cama no seu quarto, você dorme uma noite na sua casa, não é. Tem muito mais, tem a cabine pressurizada, ressecado, você tem que ficar levantando para não dar problema de circulação. Tudo isso eu colocaria aqui no jet lag, que é realmente cansativo. Você faz uma viagem, você já deve ter feito uma viagem longa, poxa, pode até ser de ônibus, tá? Não precisa nem ser de avião, não. Pô, você faz uma viagem longa, você chega moído no lugar, né? Até você, e ainda mais quando tem fuso horário, aí pior ainda. Você entrar no eixo ali e tal, você precisa normalmente dar uma descansada. Imagina quem vai jogar profissionalmente, imagina quem vai jogar depois de uma temporada inteira, comemorando 2 títulos. Claro que é desgastante, o Saul falou sobre isso, falou que é injusto, mas é injusto, como eu falei. No outro vídeo, você pode ver aí, no vídeo anterior, o injusto mesmo é a Libertadores ser decidida tão próxima, né? Na verdade, o planejamento, como eu falo lá no outro vídeo, era para o Derby das Américas, que ano passado foi Botafogo e Pachuca, esse ano Flamengo e Cruz Azul, ser em setembro, como foi quando começou os primeiros jogos aí do Intercontinental. Não é mais Mundial de Clubes, é Intercontinental. Mundial passou a ser a Copa do Mundo de Clubes de 4 em 4 anos que o Flamengo disputou, o Palmeiras e o Botafogo também. E o Fluminense que chegou mais longe. Agora, olha isso aqui, ó. Olha essa informação. Visão do Google aqui, tá? Visão geral criada por inteligência artificial, pelo Gemini. O corpo pode levar cerca de 6 dias. Claro que, para quem é mais saudável, isso é uma média, né? Para quem é mais saudável, não é assim, né? Para quem é atleta e tal, se recupera muito mais rápido. Para se adaptar a um fuso horário com 6 horas de diferença, que é o caso aí do Rio para Dubai, para Doha. Com a regra geral sendo 1 dia por hora de mudança de fuso. No entanto, esse tempo pode variar bastante de pessoa para pessoa, podendo levar de alguns dias até 1 semana para o corpo se ajustar completamente. Fatores que influenciam a adaptação. Direção da viagem. Isso aqui eu não sabia, isso aqui eu descobri agora, hein?
viajar para o leste, para onde o Flamengo vai, para lá, né, para o lado direito aqui do mapa, onde o dia começa mais cedo, geralmente causa um jet lag mais intenso do que viajar para o oeste, onde o dia é mais longo. Essa aqui eu não sabia não, então o jet lag vai ser maior, porque a gente está partindo aqui do oeste para o leste, não do leste para o oeste. Interessante. Mas vamos aqui à dinâmica do Flamengo e como é que vai se beneficiar, digamos assim, em relação ao Botafogo, né? Muito mais. O Flamengo parte às 3 horas da tarde do Rio, sábado, dia 6, ou seja, amanhã. Teve 2 dias de folga, né? Foi campeão da Libertadores no sábado, foi campeão brasileiro na quarta, quinta não teve nada o dia inteiro, jogou de noite, é verdade, tarde, mas quinta folga, sexta vai ser folga também, aí se apresenta só para viajar no sábado, amanhã. São 14 horas de voo, em média, como eu falei, né? Voo direto, mais o fuso horário de 6 horas. Chega às 5 horas da manhã, horário do Rio, horário aqui de Brasília, e 11 horas de Doha, já de domingo, obviamente. Então, como eu te falei, como aconteceu com o Botafogo, são praticamente aí 24 horas contando o fuso horário. Ou seja, chegam cansados de uma viagem longa, com uma noite mal dormida no avião e já no meio do dia lá em Doha. Tem que ter cuidado para não trocar o dia pela noite, né? Se de um jeito ou de outro é mais fácil assim, porque, vamos dizer, os caras vão voar 3 horas da tarde. Aí eles não vão dormir 3 horas da tarde, eles vão dormir, como voa muito longo, vão dormir lá pra, sei lá, pra hora do Brasil, como se fosse lá pelas 10, 11, né? Vão ficar esse tempo todo acordado, vendo filme no avião, não sei. Aí vai chegar lá pra 10, 11, dormem e vão dormir até as 5 da manhã. Não tá tão ruim, né? Aí você conseguir dormir minimamente bem, pelo menos já descansou, aí não vai dormir, né, que já vai ser 11 horas da manhã lá, não vai dormir o dia, vai fazer certamente uma atividade leve para soltar o corpo, não sei o quê, tirar o avião do corpo, como dizem, e vai dormir só de noite. Vai dormir só de noite no hotel, na concentração, aí sim, com todo o conforto, né? Dos sheiks árabes. E o jogo? O jogo com Cruz Azul é às 8 horas da noite no horário local, 2 horas da tarde aqui, de Brasília, do dia 10. Ou seja, o Flamengo vai chegar com muito mais antecedência, muito mais não, mas com boa antecedência em relação ao horário do jogo. Vai chegar com mais de 72 horas para a bola rolar. Então, já dá para recuperar. Se o Google fala que o ideal são 6 dias, né, a média ideal ali, o Flamengo vai ter pelo menos 3 dias para tirar o avião do corpo, né, se adaptar ao fuso horário para conseguir jogar contra o Cruz Azul, que não é, a gente sabe que não deve ser um bicho papão e o Flamengo deve ir completo, né? O Flamengo passa a ser, nesse cenário, favorito. E aí a gente vai entrar no ponto final aqui do vídeo, que é o seguinte, ó. A importância dessas taças separadas. Por que eu acho que o Saúl deu uma viajada? Porque é aquela história. Seria mais suave se o Derby das Américas fosse disputado aqui no Maracanã ou lá no estádio do Cruz Azul em setembro. Seria melhor, mas enfim. Chegaria lá para jogar 2 jogos, o europeu, no caso, campeão, o PSG dessa vez, o Real Madrid no passado, jogaria só um, continuaria jogando só um, mas teriam 3 taças. Porque, pô, cara, qual é a facilidade, qual é a probabilidade do sul-americano ganhar de um europeu hoje? Teve o Super Mundial, a Copa do Mundo de Clubes, que o Botafogo ganhou do PSG, isso foi muito bom, tá? Muito importante, que eles estavam no final de temporada deles e a gente estava no meio da nossa. E tava calor nos Estados Unidos, jogo tarde e tal. Então tudo isso ajudou a nós, sul-americanos, brasileiros, a ganhar. O Flamengo ganhou do Chelsea, que foi o campeão, e botou os ingleses na roda. Literalmente, foi um amasso. Então, cara, a gente tem que ser bem objetivo aqui. É importante para o futebol brasileiro fazer um papel, né, bonito, como fez no Super Mundial, fazer também no Intercontinental, mas também, já que é muito difícil ganhar numa final de um europeu, do campeão da Champions League europeia, pelo menos ganhou 2 taças. E essas taças acho que vão valer em algum momento. A taça do Derby das Américas, que é azul, se não me engano, e a taça do Challenger Cup, que é vermelha, é um negócio desse. Cara, isso vai valer. Que aí você vai poder dizer que foi campeão da Libertadores e depois foi campeão do Derby das Américas e depois foi campeão do Challenger Cup. Não é só como era antes. Ganhou a Libertadores, depois a frustração, porque o último campeão sul-americano lá do Mundial de Clubes no formato antigo foi o Corinthians em 2012. Pô, brincadeira, né? Muitas vezes o time era até eliminado na semifinal, como foi o caso do próprio Flamengo
em 2023, referente a 22, quando aí já foi na pré-temporada mesmo, foi uma bagunça danada. É isso, Antenado. O que você achou, hein? Acredita que o Flamengo vai chegar pra brigar contra o PSG? Eu acho que dá, hein? Eu acho que dá. Vai ser um jogo, claro, que o PSG é muito favorito, com tudo isso que a gente falou, mas, como o próprio Felipe Luiz falou, não é imbatível. O Super Mundial provou isso também. Tá bom? Tamo junto. Antenados na jogada, torcemos sem parar. Aguenta. Atura ou surta. Valeu, tchau. Obrigado por assistir até aqui.